O tempo total de preparação para uma missão espacial é qualquer coisa de espantoso. Eu tinha passado uma semana na Terra a praticar manobras de emergência relacionadas com o fato espacial. Sabia o que fazer. Levando cuidadosamente a mão ao lado do capacete, agarrei no kit anti-rasgões. Trata-se apenas de um funil com uma válvula na extremidade mais estreita e com a extremidade mais larga cheia de uma resina incrivelmente peganhenta. A ideia é abrir a válvula e aplicar a parte larga sobre o rasgão, uma vez que o ar pode sair pela válvula, não impede a resina de fazer um bom remendo. A seguir, fecha-se a válvula e pronto, está vedado o rasgão. O mais complicado era desembaraçar-me da antena. Puxei o mais depressa que consegui, estremecendo quando a súbita descida de pressão me entonteceu e fez com que a ferida na minha ilharga gritasse de agonia. Coloquei o kit sobre o rasgão e vedei-o. O remendo aguentou-se, o fato tornou a repor o ar em falta, enchendo-se ainda mais de oxigênio. Consultando os indicadores no meu braço, vi que o fato estava agora com o oxigênio a 85%. Para referência, o nível na atmosfera terrestre é de cerca de 21%. Não teria problemas desde que não ficasse assim demasiado tempo. Subi a colina aos tropeções, de volta ao Hab. Ao chegar lá acima, vi uma coisa que me deixou muito feliz e outra que me deixou muito triste. O Hab estava intacto. Urra! E o VSM desaparecera. Bah! Nesse mesmo instante, soube que estava tramado. Mas não queria simplesmente morrer na superfície de Marte. Cochei de volta ao Hab e, a custo, lá consegui enfiar-me numa câmara de pressurização. Mal a pressão ficou nivelada, tirei o capacete. No interior do Hab despi o fato e pude então examinar o ferimento em condições. Ia precisar de ser suturado. Felizmente todos nós aprendéramos procedimentos médicos básicos e o Hab tinha uma excelente provisão de material médico. Uma rápida injeção de anestésico local, lavar a ferida 9 pontos e pronto. Teria de ficar um par de semanas de antibiótico, mas tirando isso, não haveria problema. Mesmo sabendo que seria em vão, tentei ligar o sistema de comunicações. Claro que não havia sinal. Tínhamos perdido o principal satélite, lembram-se? E com ele fora-se também a antena de recepção. O Hab tem sistema de comunicação secundários e terciários, mas apenas servem para comunicar com o VSM, que depois usa os seus sistemas bem mais potentes para retransmitir o sinal a Hermes. O problema é que isso só acontece se ainda tivermos o VSM por perto. Não tinha maneira de comunicar com a Hermes. Com algum tempo conseguiria localizar o satélite na superfície do planeta, mas precisaria de semanas para o consertar e nessa altura já seria demasiado tarde. Quando uma missão é abortada, a Hermes deixa a órbita do planeta no prazo máximo de 24 horas, por causa da dinâmica orbital. Quanto mais cedo se partir, mais rápida e segura é a viagem. Sendo assim, para que esperar? Examinando o meu fato, vi que a antena tinha perfurado o computador do meu biomonitor. Quando em AEV, atividade extraveicular, os fatos espaciais de todos os elementos da equipa estão em comunicação uns com os outros de maneira a podermos ver qual é a situação dos nossos colegas. De certeza que o resto da minha equipa tinha visto a pressão no meu fato descer quase até zero e os sinais do meu biomonitor desaparecerem logo de seguida. Se juntarmos a isso a minha queda a rebolar por uma colina, traspassado por uma lança e em plena tempestade de areia, pois, eles deram-me como morto. Que outra coisa podiam fazer? Possivelmente, até se envolveram numa curta discussão quanto a recuperarem o meu corpo, mas o regulamento é claro: membro de uma equipa que morre em Marte fica em Marte. Deixar para trás o corpo reduz a carga no VSM durante o regresso, o que disponibiliza mais combustível e permite uma maior margem de erro na trajetória de regresso. Não
compensa abdicar dessas vantagens por causa de sentimentalismos. Pronto, é esta a situação. Estou encalhado em Marte. Não tenho maneira de comunicar com a Hermes ou com a Terra. Todos julgam que morri. Estou num rehab concebido para subsistir durante 31 dias. Se o oxigenador se avariar, morro sufocado. Se o destilador de água se avariar, morro à sede. Se abrir alguma fissura no rehab, explodo, por assim dizer. Se nada disso acontecer, a comida acabará por se esgotar e então morro à fome. Portanto, sim, estou tramado. Capítulo 2. Entrada de registro. Sol 7. Ora bem, tive uma boa noite de sono e a situação já não me parece tão desesperada como ontem. Hoje inventariei os mantimentos e fiz uma rápida AEV para verificar o equipamento no exterior. A minha situação é a seguinte. A missão na superfície de Marte estava prevista para durar 31 dias. Como mais vale prevenir, as sondas de abastecimento continham comida suficiente para manter toda a tripulação durante 56 dias. Dessa forma, se houvesse algum problema com uma ou duas sondas, ainda assim teríamos comida bastante para concluirmos a missão. Estávamos em Marte há 6 dias, quando a tempestade levou tudo pelos ares. Por isso, resta comida para alimentar 6 pessoas durante 50 dias. Sendo eu apenas as profissões dar-me-ão para 300 dias. E isso se eu não as racionar. Portanto, ainda tenho bastante tempo. Também não me faltam fatos de AEV. Havia 2 fatos para cada elemento da equipa, um fato espacial para usar na descida à superfície e depois na saída, e outro bem mais volumoso e robusto para usarmos enquanto estivéssemos a realizar operações à superfície. O meu fato espacial para as deslocações estava rasgado e, claro, que cada um dos outros 5 elementos da equipa estavam a usar o seu quando regressaram a Hermes. Mas os 6 fatos da AEV continuam aqui e estão todos em perfeitas condições. O REB suportou a tempestade sem problemas. Lá fora a situação não é assim tão prometedora. Não consigo localizar o satélite. Provavelmente foi arrastado por quilómetros e quilómetros. O VSM já cá não está, claro. Os meus colegas de equipa usaram-no para regressar a Hermes. Embora a parte de baixo, a plataforma de aterragem, tenha cá ficado, não vale a pena levá-la no regresso quando o peso é nosso inimigo. A plataforma inclui o trem de aterragem, o transformador de combustível e tudo mais que a NASA entendeu não ser necessário na viagem de regresso à órbita. O VDM está tombado e tem um rombo na fuselagem. Parece que a tempestade fez o paraquedas da reserva, que não foi preciso usar durante a descida, abrir-se. Enchendo-se de ar, arrastou o VDM de um lado para o outro, fazendo-o bater contra todas as rochas em volta. Não que o VDM me fosse servir de grande coisa. Os propulsores não têm força nem para levantar o peso da fuselagem, mas poderiam ter-se aproveitado alguns componentes. Pode ser que ainda se aproveitem. Ambos os veículos da superfície estão parcialmente subterrados, mas tirando isso não sofreram danos. Continuam pressurizados. Faz sentido. Em caso de tempestade, o regulamento manda imobilizar o veículo e esperar que a tempestade passe. Foram pensados para aguentar maus tratos. Talvez demore um dia inteiro, mas vou conseguir tirá-los da areia. Perdi a comunicação com as estações meteorológicas instaladas a 1 km da REP, em 4 direções. Tanto quanto sei, podem estar a trabalhar na perfeição. Neste momento, o sistema de comunicação do REP está tão depauperado que talvez nem consiga transmitir a 1 km de distância. A instalação de células solares estava coberta de areia, o que a tornava inútil. Aqui vai uma pista. As células solares precisam da luz do sol para produzirem eletricidade. Mas, depois de a limpar,
voltarão a trabalhar com o máximo de eficiência. O que quer que eu resolva fazer, eletricidade não me faltará. 200 metros quadrados de células solares com baterias a hidrogênio para armazenarem bastante energia de reserva. Apenas tenho de as limpar um pouco em poucos dias. Dentro do REP, a situação é ótima. Graças à sua construção robusta, executei uma verificação completa do oxigenador. 2 vezes está perfeito. Se surgir algum problema, há um de reserva que funciona por um curto intervalo. Deve ser usado apenas em caso de emergência, enquanto se conserta o principal. O de reserva não faz realmente o tratamento de CO2 para recuperar o oxigênio. Limita-se a aspirá-lo através do mesmo sistema dos fatos espaciais. Está pensado para durar 5 dias antes dos filtros ficarem saturados, o que no meu caso equivale a 30 dias. Uma única pessoa a respirar em vez de 6, portanto, isso dá-me alguma margem.